Para finalizar essas curiosidades de palavra, o texto fala assim, e o nome lá, o tetragrama, Elohim, o Senhor Deus, né? Vamos ler do iniciozinho, né? E plantou o Senhor Deus o jardim, né? Gan Be'eden, um jardim de Éden. Essa é a tradução literal, um jardim de Éden. Então, o que leva a crer que Éden não é um nome próprio, porque Éden, nas línguas semíticas, significa delícia. Gostoso, saboroso, um jardim de delícias. Um pomar de delícias. E o que corrobora quando vai falar das árvores, né? Que ele deixou que crescessem, que florescessem árvores agradáveis de serem vistas e gostosas de serem comidas. Toda árvore é agradável para a vista e boa para a comida. Então, o sentido de prazeroso, saboroso. Daí, 200 anos antes de Cristo, ou seja, muitos séculos depois desse texto ter sido consolidado, quando se reuniram lá os sábios judeus para traduzirem o Velho Testamento do hebraico para o grego, no lugar de jardim de Éden, ou jardim de delícias, eles traduziram por paraíso. Porque o paraíso, no grego, que é também uma palavra importada, né? Não é a palavra original do grego, significa um lugar de delícias, um lugar de deleite. Não é? Então esse é um ponto interessante, né? Porque é importante frisar isso, porque todo mundo fala como se fosse o Éden, lugar próprio, né? Eu moro lá em Belo Horizonte, né? Nome próprio, né? O parque de Belo Horizonte. Então aqui fica parecendo que é o jardim do Éden, né? Ou então achando que tem pessoas que acham que o Éden é uma pessoa, né? Então o jardim do Éden, o Éden é o dono do jardim, né? Mas não é, um jardim de Éden, um jardim de delícias. É um jardim, um gan. O que dá também um outro ponto, que se no terceiro dia é o dia em que Deus cria a vegetação, então toda a flora é criada no terceiro dia, aqui nós não estamos falando de flora mais, não estamos falando de uma floresta, não. Nós estamos falando de um lugar cercado, cultivado, adornado. Então nós estamos falando de um ambiente em que passou um paisagista. Tem um paisagismo evidente. A árvore de vidas no centro, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não fala onde ela está, e uma multiplicidade de árvores, todas muito bonitas de serem vistas e todas produzindo frutos adoráveis. Aí você pode colocar. Quem é lá do Cerrado já vai colocar uns frutos lá do Cerrado, quem é do Nordeste vai colocar outros frutos, cada um põe um fruto. Né? Então, pode imaginar manga, jaca, né? Gariroba, né? Laranja, morango, você pode imaginar de tudo. Mas o que dá a ideia de um grande pomar. Então, algo preparado. Né? E preparado com muito esmero, com muito cuidado. Né? Então, um jardim de Éden, então essa é uma palavrinha que chama atenção. A outra palavra que chama atenção é o Mikdem, que é traduzido e plantou, então a ideia de que Deus plantou, né? Então ele foi lá e cultivou, ele como alguém que pega um terreno e monta um pomar todo bonito, né? Então teve uma preparação. E aí a tradução Mikdem no Oriente, mas essa é uma tradução enganosa. Porque Kedem significa
o leste, o oriente, né, onde o sol nasce. Mas pode significar também, antes de tudo, aquilo que é primeiro. Então, a ideia seria, e plantou o Senhor Deus um jardim de delícias primeiro, antes de tudo. E aí qual que vem a sequência? E pôs ali o humano, o ser humano. Então, olha que interessante. Então, primeiro ele organizou o pomar, depois ele colocou o homem. E aqui os sábios do povo hebreu navegam nessa margem de interpretação para dizerem que o jardim do Éden existe antes da criação do homem. Deus teria criado a flora no terceiro dia e já organizado o jardim do Éden. E lá no sexto dia ele criou o homem. Então, já deixou tudo preparado, né? É bonito isso, porque lembra alguém que está esperando uma criança, né? O casal que está esperando o bebê. Que prepara o quarto, o bercinho, deixa tudo arrumado. Na hora que a criança chega, já está tudo pronto, né? Quando é possível fazer isso, né? E aqui a ideia é essa. Então, antes do bebê nascer, o quarto dele já estava todo arrumado, né? O que eu destaco nisso aqui, que é um jardim de delícias, adredemente preparado, anteriormente preparado, previamente preparado para o ser humano que viria depois. O que mostra um Deus solícito, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus decorador, arquiteto, que tem bom gosto, né? Sensível. Esse Deus é único da tradição judaico-cristã. Porque ele é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus que intervém a ponto de ser cuidadoso, amoroso, né? Lembra quase que uma mãe. Preparando tudo, colocando no lugar, arrumando, decorando, né? Quase numa atitude. Deus está acima dessas nossas categorizações de masculino e feminino, é óbvio, né? Então lembram aqui atributos femininos, né? Organizar um jardim de delícia, tudo arrumadinho, tudo preparado, tudo decorado. Então, esse aspecto de Deus chama atenção, chama bastante atenção, não é? E Jesus vai ressaltá-lo aí mais uma vez, como que o texto de Gênesis serve de base para o ensino de Jesus. Jesus a todo momento está apoiando o seu ensino no livro de Gênesis, quando ele diz assim, e não estejam ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir e pelo que haveis de beber. Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, e eu, porém, vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Isso é isso aqui. Quer dizer, essa fala de Jesus no Sermão do Monte é um comentário desse jardim de Éden previamente preparado para o ser humano. Esse aspecto do caráter de Deus. Quer dizer, um lírio é a coisa mais bonita que nenhuma indústria, nenhum tecelão é capaz de produzir. Ou seja, há um artesão na criação, há um artista. Então, não é só um Deus inteligência suprema, um criador frio, criou. Não, é um artista
Isso significa que beleza é um critério da criação divina. Isso é importante. O cuidado, a beleza, o apuro, não é? O artesanato. O artesanato. As coisas são feitas com muito amor, com muita arte, com muita criatividade, porque elas são feitas para ter uma utilidade, mas são feitas também para encantar, para agradar. Para agradar. Isso é maravilhoso. Né? Está implícito. Né? Isso aqui é uma nota lá no fundo da orquestra. Porque o texto está falando de um jardim e a gente quase que passa aqui e não percebe isso. Porque está revelando algo do caráter de Deus. Por isso, Paulo de Tarso, numa mensagem belíssima, lá na última parte do Livro dos Espíritos, né, das penas e consolações, ele vai ter um texto lá maravilhoso, né, que ele diz: gravitar em torno da unidade divina. Gravitar em torno da unidade divina. Eis o propósito da criação. Para isso, o culto, aí ele diz assim, o que é gravitar em torno da unidade divina? O culto harmonioso do belo e do bom. Então, quer dizer, a criatura humana não, o espírito imortal foi criado para um culto, para um ato de adoração, que consiste no culto harmonioso da beleza e da bondade. Olha que interessante. Bondade, né, que é uma expressão ativa do amor, e beleza, que expressa a harmonia, o apuro, o cuidado, o artesanato, o artífice. Então, essa é a lição do jardim de Éden, o jardim de delícias. Porque poderia falar assim, e Deus pegou um campo, arou e pôs o homem. Não foi isso. E pegou um pântano e jogou o homem lá. Não. Um pomar. Agora, aí você fica imaginando, um pomar com todas as coisas, todas as árvores que dão frutos deliciosos. Imagina o colorido disso. Imagina o colorido disso. Que coisa sensacional. Isso é sensacional. Bom, então previamente foi criado, ou no Oriente, no início, e aqui fica a palavrinha que pode ter dois sentidos. Plantou um jardim do Éden no Oriente? Ou plantou um jardim de Éden previamente, no início? Tudo é válido aqui, né? Porque o texto ele quer ser polissêmico, ele quer ter vários sentidos. Ele quer explorar essas possibilidades. E aí nós vamos explorar. Agora nós vamos explorar o jardim de Éden. O jardim de delícias. Então vamos lá. Como começar a nossa exploração? Lembrando um conceito, toda vez, vamos ficar repetitivo aqui. Eu vou repetir isso 3.500 vezes.